A gente pode estar vivendo um momento histórico no futebol brasileiro, até que enfim os clubes se uniram e entregaram um documento à CBF solicitando a organização dos campeonatos da Série A e Série B. E tem outros pedidos também que foram feitos. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. E eu também já vou deixar algumas sugestões aqui do canal O Pitaco é Meu para a criação dessa nova liga de futebol no Brasil. O Pitaco é meu. Pitaco é meu. É isso, Pitaqueiro. Até que enfim os clubes brasileiros se organizaram, se uniram e entregaram um documento para a CBF, para a direção da CBF, fazendo algumas solicitações. Alguns pontos aqui para a gente levantar e depois adentrar especificamente na organização do Campeonato Brasileiro. Algumas solicitações foram feitas. Uma delas é mudar o sistema de votação da CBF. Hoje, as federações têm um peso de voto maior do que os clubes, inclusive os clubes da Série A. Esse documento propõe que esse peso seja abolido, ou seja, cada voto, seja de federação ou de clube filiado à CBF, vai ter o mesmo peso. Não tem essa das federações terem um peso maior do que os clubes que são filiados à CBF. Isso vai tirar muito poder da mão das federações. Vamos ver como é que a CBF vai reagir a isso. Outra questão é a burocracia para se montar chapas para, por exemplo, se candidatar a presidente da CBF. Hoje, as regras são muito difíceis de ser atendidas para se conseguir uma chapa. Inclusive, recentemente, o Zico tentou se candidatar, acabou não conseguindo, porque tem que ter o apoio de federações, então é uma questão muito burocrática. Os clubes querem que isso seja simplificado para poder aumentar aí a possibilidade de outras pessoas de fora do mundo da CBF concorrerem à presidência, por exemplo. Inclusive ex-atletas até, né? E finalmente a organização dos campeonatos da Série A e Série B. Nesse documento os clubes sugerem que Série A e Série B, primeira e segunda divisão, fiquem a cargo dos clubes, essa organização, dessa nova liga que será criada. E Série C e Série D continue com a CBF. O Walter Feldman, que é o secretário-geral da CBF, disse que essa questão vai ser discutida internamente, mas só depois que o caso aí envolvendo o ex-presidente da CBF, o Caboclo, seja resolvido. Vai demorar mais ou menos um mês, então, para essa questão ser analisada. Mas já é um começo, né? Já é um pontapé. Pelo menos a gente já consegue ver alguma coisa, uma luz no fim do túnel. Como que funcionaria essa liga? Seriam 40 participantes, 40 filiados, os 20 clubes da Série A mais os 20 clubes da Série B. O documento que foi entregue ontem para a CBF, ele foi assinado pelos 20 clubes da Série A. Na verdade, por 19 clubes, porque por causa de burocracia lá na direção do esporte, que está temporariamente sem presidente e vice-presidente, porque eles renunciaram a cargo, então não houve a assinatura do Sport Recife, mas o clube disse que também apoia a causa aí dos outros 19 integrantes da Série A. E houve uma consulta indireta aos clubes da Série B através do presidente do Avaí, porque ele funciona como um interlocutor dos clubes da Série B e deu o ok. Esses clubes deram o ok também para esse documento que foi entregue ontem para a CBF. Então seriam 20 clubes da Série A mais os 20 clubes da Série B. Tomara que dê certo, tomara que isso siga avante, mas a gente tem o direito de ficar desconfiado, né? Por tudo que a gente já viveu desde a década de 80, lá na famigerada Copa União, que foi a primeira vez que os clubes tentaram se unir para criar uma liga, né? Os momentos são totalmente diferentes, né? Agora a gente atravessa um período em que a CBF cheia de problemas na sua direção, é um presidente atrás do outro se enrolando com a justiça, e lá naquele momento, lá na década de 80, a questão era financeira basicamente. A CBF disse que não tinha dinheiro para organizar o Campeonato Brasileiro, e aí a única saída que teve foi os próprios clubes organizarem o campeonato. Mas dali em diante deu tudo errado, poderia ter dado certo, né? Ter dado melhor do que aconteceu, mas é outra história, é assunto para outro vídeo. Tomara que essa nova união dos clubes, não, união não é uma palavra muito boa para usar, que vai lembrar, vai se remeter à Copa União. Tomara que esse novo entendimento entre os clubes da Série A e Série B do Brasil realmente fortaleça o futebol brasileiro. Quem sabe a gente tem a criação de uma liga que lute pelos interesses do clube de futebol, porque a gente sabe que hoje, infelizmente, a CBF está mais interessada nas seleções
do que propriamente no futebol jogado aqui internamente. E aí, para esse negócio dar certo, o Pitaco é Meu vai dar os seus pitacos de como tem que ser essa nova liga para ela realmente funcionar. Primeira coisa, a gente sabe do filme que os diretores brasileiros, né, a cartolagem brasileira tem diante do torcedor. Então, não tem como, para esse negócio dar certo, o CEO, o diretor, o presidente, seja lá que nome que for dado a esse cara, ele não pode ser vinculado a nenhum time brasileiro, porque senão vai dar treta, a gente sabe disso. Não pode ser torcedor, não dá para ser vice-presidente, não dá para ser filho de ex-presidente, não dá para ser benemérito, sócio-torcedor, nada disso. Tem que ser um cara fora dos clubes brasileiros. Pô, mas aí complica, né? Como é que a gente vai achar alguém que entenda de futebol que não esteja ligado a nenhum clube brasileiro? Cara, se não tem ninguém aqui, procura fora. Vai em Portugal. Portugal tá vivendo uma época de ouro, né, de diretores, vários diretores de futebol fazendo sucesso no mundo inteiro, principalmente na Europa. Não é possível que não se encontre alguém lá que esteja disposto a assumir essa nova liga aqui no Brasil. Na Espanha a gente tem vários diretores também com ótimos trabalhos. Inglaterra, não sei, se vira, busca em algum lugar. O que não dá para ser é um nome muito carimbado, figurinha carimbada aqui na cartolagem brasileira, porque vai perder a credibilidade logo na saída. Uma outra coisa que os clubes vão ter que sentar e organizar é o campeonato estadual. Não dá para ter esse estadual maluco que a gente tem hoje, que os clubes ficam de fevereiro a maio jogando um campeonato desinteressante, que não traz retorno financeiro para ninguém. Os clubes pequenos cada vez mais ficam menores e os clubes grandes cada vez mais desinteressados pela competição. Existem várias propostas aí no futebol brasileiro, no mundo do futebol brasileiro, para uma readequação do calendário brasileiro, inclusive sem excluir, sem matar os campeonatos estaduais, mas fazendo ele num formato diferente. Quem sabe um formato durante o ano todo, com os clubes que não estão na Série A e Série B, ou seja, fórmula para isso com certeza vai ter. Mas o que não dá é para manter o modelo de calendário que a gente tem hoje, porque é um campeonato estadual cheio de datas e que não interessa praticamente ninguém mais. Outra coisa que a Liga tem que criar, aliás, tem até nome, hein? Eu já vou propor até nome, vai ser Liga Brasil 1 e Liga Brasil 2. A gente já criou até a marca, eu vou colocar aqui, em algum lugar aqui, vai aparecer a marca da nova Liga Brasil. Os gramados, se o futebol brasileiro quer apresentar um bom produto, a gente tem que cuidar dos gramados. Não dá para ter estádio de Copa do Mundo com gramado de várzea, que é o que acontece em alguns estádios no Brasil hoje, infelizmente. Tem que ter uma padronização no gramado, seja um gramado híbrido em todos os campos, seja um gramado de grama sintética, que eu nem sou muito fã da ideia, mas que seja um gramado padronizado, que todo campo tenha um bom gramado. Isso é muito importante para elevar o nível do futebol no Brasil. E aí algumas coisas de torcedor mesmo que me incomodam. Cara, tem que parar com esse negócio de entrar em filinha, um time do lado do outro. Isso é muito chato, cara. Muito chato. O jogo é na casa do time A, ele tem que entrar sozinho no gramado para a torcida fazer a festa. Papel picado e bandeira e charanga, seja o que for, e fogos de artifício, e quando o time visitante entrar tem que ser vaiado. Esse negócio de entrar um time do lado do outro, de mãozinha dada, tocando musiquinha, a gente tem que voltar ao futebol raiz brasileiro, nada de ficar imitando tudo que acontece lá na Europa. É bacana isso? Muito bacana, numa Copa do Mundo, numa final de Champions League, mas aí são os caras lá, aqui a gente tem outra cultura. Então, abaixo esse negócio de entrar dois times ao mesmo tempo no gramado. Acabou com isso. Muito sem graça. Outra coisa, tem que voltar as bandeiras para os estádios, velho. Não tem arquibancada sem bandeira, é um negócio sem graça. Fica parecendo teatro. Então tem que ter bandeira. Se vira a organização, quem tem que dar um jeito de autorizar de novo as bandeiras entrarem no estádio de futebol brasileiro. Eu sei que em alguns estádios essa proibição não existe, mas em vários outros estádios brasileiros, infelizmente por causa da violência, a bandeira foi abolida dos estádios. Não pode, tem que ter bandeira. E antes de continuar, eu quero fazer um pedido aqui para você. Se inscreve no canal, dá uma força aqui pra gente. Tem um botãozinho aqui embaixo, ó, que é simples, você clica nele. Aqui no cantinho do vídeo é só passar o mouse em cima, você se inscreve rapidinho. Tem um botão de se inscrever também para quem está assistindo no computador ou no celular. Também simplesinho, é só clicar e se inscrever. Ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu coloco aqui no canal.
dá um like no vídeo, isso é muito importante porque é o retorno que você está me dando do conteúdo que eu estou colocando aqui para ver se está agradando ou não, beleza? Deixa seus comentários, quais as suas sugestões aí para a criação dessa nova liga no futebol brasileiro e se você acredita que isso vai realmente funcionar e que pode ser aí um momento histórico para o futebol brasileiro. Tomara que sim. Outra coisa que me incomoda, time mandante só pode usar o uniforme 1. Tem que ser uniforme 1, nada de ficar usando uniforme 2 quando tá jogando em casa, ou terceiro uniforme, ou uniforme comemorativo, não. Deixa para usar esses uniformes jogando fora de casa. Poxa, dentro de casa tem que ser uniforme 1, e isso tem que ser padronizado, tem que ser uma regra. A nova Liga Brasileira, time mandante só pode usar o uniforme número 1 em casa. E pronto. E uma outra coisa que eu já critiquei aqui no canal, que é a abertura do Campeonato Brasileiro, da Liga Brasil. Não dá para ser como a CBF faz, parece que não está acontecendo nada e de repente o Campeonato Brasileiro começa. Não dá para ser assim. Poxa, vamos promover o campeonato, que tal a primeira rodada ser sempre, o jogo inicial ser sempre o último campeão brasileiro da Série A contra o último campeão brasileiro da Série B, o time que acabou de subir. Poxa, faz uma festa bacana, uma cerimônia simbólica de troca de faixas, entrega de troféu para os dois lados. Vamos cuidar um pouquinho, né, da abertura do Campeonato Brasileiro para poder vender esse negócio, cara. Não tem como fugir. Futebol hoje, além de entretenimento, é muito produto. Então, tem que embalar direitinho esse produto para vender, né? E agora falando sobre o nome da competição. Infelizmente não dá para manter Brasileirão, porque esse negócio não vende lá fora. Brasileirão, idioma nenhum consegue pronunciar essa palavra. Então tem que ser um nome mais fácil, infelizmente ou felizmente para muitos. A gente está num mundo globalizado e o Brasil tem que pensar em vender esse campeonato para fora do país para cada vez mais trazer recursos para os times brasileiros. Então não dá para ser Brasileirão, por isso que eu sugiro Liga Brasil. Liga Brasil 1, Liga Brasil 2, Série A e Série B. Fechou, já estou até economizando trabalho para a nova liga aí. E um ponto que vai ser muito importante, com certeza os clubes vão sentar para organizar se realmente essa liga for adiante, que é a questão financeira, né? A distribuição das cotas, principalmente dos direitos de transmissão e das receitas de patrocinadores. Foi tentado aí enfiar a goela abaixo do futebol brasileiro o modelo inglês de distribuição de cotas, mas não funciona. Nego realmente esqueceu de analisar o que estava acontecendo no futebol brasileiro e aí aquela diferença que já era grande entre os clubes ficou maior, porque esqueceram de analisar qual era o ambiente que a gente estava vivendo, né? O Flamengo, por exemplo, que é o maior beneficiado nessa distribuição de cotas, ele já estava se organizando administrativamente e financeiramente, ou seja, ele ia montar elencos fortes, ele ia começar a ganhar competição. E aí o abismo ficou maior ainda porque ele já ganha mais por causa das audiências e dos números de torcida que o Flamengo sempre apresenta. Aliás, ainda aumentaram e mudaram o sistema de medição de torcida, né? Principalmente para a TV por assinatura. Antes era medido só uma praça determinada, Rio de Janeiro e São Paulo. Abrangeram o Brasil inteiro e aí os times que têm torcida nacional ganharam mais adeptos ainda, né? Mais torcedores ainda, a diferença financeira aumentou mais ainda. Então tem que se sentar e organizar e discutir uma maneira mais adequada, inclusive mais igualitária. Acredito eu que o principal seja que nesse início de liga os clubes recebam praticamente a mesma quantidade de dinheiro para montarem equipes fortes e começar a liga de uma maneira mais forte. Depois, com o decorrer dos anos, aí sim as coisas vão se adequando de acordo com o tamanho de cada clube. Mas nesse início seria primordial que a diferença financeira entre os clubes fosse a menor possível. E não custa nada dar uma olhadinha no mercado lá fora, né, pessoal? O que está funcionando na Inglaterra, o que está funcionando na Espanha, o que está funcionando na França, ou o que não está funcionando, e o que está funcionando nos Estados Unidos, porque os caras são os mestres em organizar eventos esportivos, em vender produtos. Não tem como fugir disso, não custa nada dar uma olhadinha no que os caras estão fazendo lá fora. Vai que alguma dessas ideias dá para se adequar aqui ao futebol brasileiro. Tomara que essa ideia de Liga Nacional, de Liga Brasil, de Liga, seja lá que nome for, funcione. O Brasil precisa dar uma revigorada no seu futebol. O Brasil precisa olhar mais para dentro dos clubes brasileiros. Um abraço para todo mundo. Se inscreve se não está inscrito aí e dê aquele recado. Se o juiz apitou, está apitado, então levanta a cabeça, bola para frente, segue o jogo.
Bom futebol, um abraço, valeu!